empresária, atriz, modelo, palestrante e ativista pelos direitos das mulheres. Luísa Brunet transformou a sua própria história em uma bandeira de luta. Hoje, aos 63 anos, ela é símbolo de coragem, feminilidade e reinvenção. E é com ela que eu falo hoje. Bem-vinda, Luísa Brunet. Nossa, bem-vinda quanta a nomenclatura, Portugal. né? Muita coisa, né? Muita coisa. Em qual que você se identifica mais agora? Eu acho que um pouquinho de tudo eu experimentei, né? Acho que você trouxe assim, todas as fases da minha história como modelo, ativista, empresária. Mas o meu momento mais importante, eu acho que é o momento que eu vivo hoje, que é trabalhar em prol das mulheres e que as mulheres reconheçam os seus direitos. E Portugal é um país extraordinário que recebe os brasileiros de braços abertos. A gente tem muitos brasileiros que vivem aqui. E é muito bom poder voltar, porque eu voltei quando eu vi a primeira vez quando era modelo, e hoje eu volto falando para mulheres brasileiras imigrantes. Então, isso é uma conquista maravilhosa que merece todo respeito. A primeira vez você veio a Portugal como modelo e hoje como ativista. É um peso, né, também. Qual que é mais pesado? Eu acho que como ativista, né, porque a gente está falando de um assunto muito importante, muito sério, que diz respeito à população do globo, do planetário, ou seja, do planetário, mas digo é o que a gente vivencia hoje no mundo inteiro, né? A violência doméstica ela não está isolada no Brasil e nem em Portugal. A violência doméstica ela acontece em todos os países, países mais fechados, com culturas diferentes, mas as mulheres elas vivem realmente num momento muito difícil na questão da violência de gênero, da violência doméstica, que foi um tema que está muito mais visibilizado hoje em dia, principalmente por conta de vocês, jornalistas, que conseguem levar essa informação do que é certo, do que é errado, de quais são os direitos, de como é que ela tem que se defender, de que é importante fazer uma denúncia. São vocês os conectadores de uma educação nova, porque não se falava disso, não se reconhecia que as violências poderiam ser tipificadas como crime, o que é hoje em dia. E você tem uma história, assim, muito de luta, né, Luísa? Além de toda essa glória e a fama também que o seu trabalho te trouxe. Mas você hoje, como ativista, passeando por todos esses lugares, você sempre traz o que você passou, né? E que é uma história, assim, muito de luta mesmo. Isso, relembrar tudo que você passou, isso te dói de alguma forma ainda? Eu acho que toda mulher que sofre violência, seja pequena, grande, seja na infância, seja na vida adulta, elas são marcas profundas que você, de vez em quando, revisita esse lugar, né? Principalmente eu que ouço muitas histórias de mulheres. Ontem aqui no, no Consulado Brasileiro a gente fez uma roda de conversa, antes do nosso evento que a gente fez na Embaixada, que você esteve conosco. Eu sempre convido as mulheres para compartilhar, são histórias muito duras, sabe? São histórias que você ouve que ferem o coração da gente, mesmo que a gente não tenha vivido isso, as mulheres que não viveram isso, ou que não reconheceram, você vê visivelmente que elas sofrem de ouvir as histórias. E aí a gente tem que ter um grupo de apoio, a gente leva sempre uma advogada para poder esclarecer quais são os pilares da necessidade de ter uma boa advogada, que seja mulher, que não julgue, que possa contribuir para que ela tenha, né, nesse momento agudo da sua vida, onde ela vai mover um processo contra o seu marido, seu pai e seus filhos, ela tem um apoio no advogado e a gente eu tenho sempre assim uma equipe muito boa que viaja comigo para lugares. Hoje você vai entrevistar, vai conversar com a Catarina, que é advogada, com a Vanessa, que faz as minhas agendas, que também é jornalista. Então é muito importante que a gente trabalhe com um grupo de apoio para essas mulheres poderem ter mais informação do que só a minha história contada. E o que você acha que hoje é o maior desafio, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, nesse tema da violência doméstica? Eu acho que é uma questão de educação. Eu acho que a educação ela precisa ser vista de uma forma diferente para incluir direitos humanos, respeito ao próximo. E a escola também teria que inserir no currículo escolar mesmo, né, para que a gente possa, as crianças desde pequenininha, elas possam saber o que é certo e errado, e que de que o errado vai ter danos, ela vai ter que se responsabilizar. E ela vai aprendendo que a melhor forma de você conviver é tendo respeito pelo próximo. E isso tem que começar realmente na primeira infância. Porque eu fui uma criança que assistiu violência doméstica na primeira infância, dentro da minha própria casa, era um momento muito difícil, porque os filhos, eles não sabem identificar que isso é uma violência, ver que é um momento difícil, é uma coisa muito angustiante para a criança, ela fica com uma visão deturpada do relacionamento, porque os pais, ao mesmo tempo que estão brigando, se degradando, batendo, gritando, jogando faca, no dia seguinte eles estão abraçados. Então, eu acho que deixa a relação de amor de pai muito frágil quando você vê isso. Então, é mais importante que a gente tenha uma relação saudável dentro de casa, justamente para ser um exemplo para os filhos quando estiverem na sua idade, né, maior e possa começar os seus relacionamentos de uma forma também saudável. E desde que você começou a trabalhar nessa causa da defesa das mulheres, você viu algum avanço? Eu vejo vários avanços. Eu acho que a Lei Maria da Penha é um grande avanço que a gente tem, porque eu não acredito, isso em outros países que eu tenho visitado,
eu não consigo enxergar uma lei que tenha os pilares da Lei Maria da Penha, né? A gente precisa, inclusive, trazer essa lei, que é uma lei que é considerada a melhor lei do mundo para as mulheres, mas ela está basicamente no Brasil, e a gente tenta fazer com que as mulheres brasileiras entendam que elas podem ser protegidas pela Lei Maria da Penha, mesmo não estando no Brasil. A violência psicológica, que é uma violência extremamente danosa para a mulher, que muitas vezes ela só percebe quando ela está num momento muito frágil, porque é uma violência que ela vai aos pouquinhos destruindo o pilar da mulher mesmo, né? A força da mulher, a sua energia, o seu reconhecimento como mulher, dos seus valores. Então, isso é muito danoso, que é reconhecido. E tantas outras, né? A importunação sexual em coletivos. Eu fui uma criança que andei de ônibus, morava no sul do Rio de Janeiro, e a importunação sexual dentro de coletivo, de ônibus, era uma coisa normal, que a gente só achava que era chato, que incomodava. Você chegava o braço para cá, o braço para lá. Hoje não, você pode fazer uma denúncia, você pode falar com o motorista sobre isso. Existe uma lei que protege a mulher desse tipo de approach dos homens dentro de lugares públicos e de mulheres. Né? E tem aquela escala da violência, né? Porque é isso, às vezes as pessoas não dão tanta atenção para a violência psicológica, mas às vezes é nela que é o início de um ciclo muito perigoso, né? Que aí vai para a violência física e muito, infelizmente, o feminicídio. Né? Você está com uma cartilha na mão, né? Essa cartilha é uma cartilha que foi lançada ontem, ela está bem minimizada, porque a mulher também que está sofrendo violência, ela pega uma cartilha com muita informação, uma cartilha, ela vai ficar confusa. Então, ela foi sintetizada para que ela tenha a informação correta da forma como a violência vem, do começo, como você falou, que é a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, que às vezes não é reconhecida. A violência patrimonial, ela passa até por o seu marido, companheiro, tirar o telefone dela e proibir ela de usar o telefone. Ela não tem nenhum suporte financeiro para ela se locomover. Ela não pode, ela é cerceada de visitar a sua família. Então, são coisas muito sutis que vai num crescente até chegar à violência física e depois a violência do feminicídio, né? Da tentativa de feminicídio ou feminicídio, realmente. Mas muitas não reconhecem. E aí a gente tem um tópico agora que foi lançado, que é um termômetro. Sim. Para as mulheres ver qual é o estágio que ela está daquele termômetro, para ela, o mais rápido possível, ela começar a se movimentar, para que ela possa sair com segurança desse ciclo de violência. Eu acho, Luísa, que quando você trouxe à tona o seu caso de violência, foi importante para desmistificar aquela ideia de que mulheres famosas, de que mulheres ricas, poderosas, não passam por isso. Você acha que o poder e o dinheiro às vezes são usados como escudo para os violentadores? Então, é uma coisa meio complexa, é uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que a violência contra a mulher, ela não identifica assim valor econômico, etnia. Então, acho que todas as mulheres, ela de uma forma ou de outra, ela vai acabar sendo violada, né? O que difere um pouco da mulher que tem o poder aquisitivo é porque ela tem o poder do dinheiro, então ela pode, talvez, botar um ponto final. Por isso que a autonomia financeira da mulher é muito importante. Né? A gente fala sobre a questão, né, da mulher ter trabalhar, empreender, ter o seu próprio espaço de trabalho, seja das pequenininhas ou as grandes. A autonomia financeira dá um poder para as mulheres, sem dúvida. E, obviamente, que o homem, quando paga, a gente tem um ditado que fala quem paga, manda. Então, elas são oprimidas por essa razão também. Mas não é só isso, né? O fator é que a mulher ela é violentada, mesmo se ela ocupar um cargo altíssimo, se a mulher é advogada, se ela é juíza, se ela é desembargadora, ou seja o que ela for, ela vai ser violentada. Ontem a gente escutou um caso, inclusive, lá, o depoimento da deputada, da senadora Daniela, falando que ela sofreu, ela era deputada, o marido também de família que está na justiça, e ela sofreu violência, ela não percebia, ser uma pessoa esclarecida, que trabalha com isso, que é uma parlamentar, e ela não reconheceu, só reconheceu muito tempo depois. Então, mesmo as mulheres fortes, elas demoram às vezes porque têm a dependência emocional. Ela gosta do marido, ela não quer desfazer a família. E a vergonha? Você chegou a sentir vergonha? Todas as mulheres têm vergonha de falar. É muito difícil quando você está numa plateia que você pergunta quem de vocês sofreu violência doméstica, pode ter 100 mulheres. 2 levantam a mão, mas não é assim. Ela faz assim. Aí eu falo assim, nossa, eu quero viver nesse mundo que vocês vivem, porque não tem violência, que tem 100 mulheres que nunca foram violentadas. De verdade, vocês sofreram violência, aí todas levantam a mão. Porque dá vergonha você falar que sofreu violência. É vergonhoso uma mulher adulta apanhar de um homem. Ficar quebrada, com a cara quebrada, com o dente quebrado, com a costela quebrada, que foi o meu caso. É muito difícil, você quer esconder isso. E quando eu decidi fazer a denúncia em 2016, eu já sofria violência doméstica antes disso, só que eu minimizava essa violência. Tinha uma dependência emocional e eu não tenho vergonha de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive muita coragem, porque eu enfrentei um homem com poder econômico e poder também político.
Então, eu fui muito retaliada. E as mulheres, elas são muito revitimizadas por outras mulheres. Elas são... A própria família acha melhor ela guardar isso, não se expor, porque minha mãe tinha vergonha quando eu falava que ia fazer uma denúncia. Ela falava, não, pelo amor de Deus, homem é assim mesmo. Então, minimiza muito essa situação, né? Por isso que o advogado é bom, porque ele fala, não, não é, não tem que minimizar. Você tem que seguir com o processo, você tem a guarda dos seus filhos, você tem seus direitos. Então, ela precisa entender que esses direitos precisam ser respeitados e resguardados. E é por isso que você decidiu ser voz dessa causa. Você quer uma água? É por isso que eu te pergunto, né, se eu acho que é isso, dói, né? E eu acho que isso é um trabalho difícil para você. Imagino eu, assim, você em cada lugar que você vai, você voltar a falar sobre isso e você e é isso, você usar a sua voz e a sua visibilidade para esse assunto e quanta gente você não deve ajudar, né, Luísa? Eu tenho tido a sorte, assim, de poder contar um pouco da minha história, de poder mover que as mulheres também reconheçam as suas dores. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para falar num congresso importante foi em Nova Delhi. Tinha acabado de acontecer um estupro dentro de um ônibus escolar de uma menina de 12 anos de idade. Ela foi estuprada por 5 rapazes, mas com um objeto, e ela faleceu por conta disso. E aí a ONU fez um evento muito importante lá e eu fui convidada para ir. Eu não estava muito informada muito sobre a profundidade do tema da violência de gênero, violência doméstica e toda essa consequência que tem. E eram mulheres de etnias diferentes. E eu ouvindo elas contar, né, dos países diferentes, com a cultura diferente, de como era o procedimento, e muitos homens, muito machismo incluído nisso, né? Eu fiquei muito impressionada que todas elas, o desejo em comum delas era que a gente pudesse viver de uma forma mais de proteção, que a gente tivesse liberdade de escolha, que a gente pudesse ter mais segurança. E foi maravilhoso. Aquilo me tocou muito, acho que talvez por essa razão. Quando você perguntou se a minha escolha foi uma escolha. Nesse dia eu escolhi. Obrigada, embaixador. Embaixador, seu silencinho, que amor. Tá aí um homem que eu fiquei impressionada com a fala dele. Mas aí você entende, quando o homem tem um cuidado com a mulher, tem muito a ver com o tratamento que ele teve em casa. Então ele estava contando a história da mãe dele, que é uma história linda. Ele é casado com uma mulher maravilhosa. Então, esse tipo de homem é um homem que vai cuidar das mulheres. Então, o nosso embaixador é um homem que gosta de cuidar das mulheres, que sabe, entende como a mulher vive no momento de vulnerabilidade. E ele proporciona aqui dentro do consulado brasileiro, na embaixada, um momento em que ela possa realmente ser acolhida. Isso é muito importante e muito raro. E a importância de ter homens aliados à nossa causa. É fundamental. Eu acredito que nós, mulheres que somos feministas, que às vezes somos julgadas, que cuidamos dessa pauta tão complicada, o que a gente mais quer é que os homens entendam que é difícil ser mulher, mas é difícil ser homem também, porque tem um peso para ser homem. Mas, infelizmente, são as mulheres que são mais atacadas pelos homens, e de forma agressiva, porque os números de feminicídio, eles cresceram absurdamente. Por mais que a gente fale sobre isso, mas as estatísticas elas são devastadoras na questão de violência doméstica, mas de feminicídio. Uhum. E os feminicídios eles estão acontecendo de forma muito, muito dura para as mulheres, né? Uhum. De esfaqueamento, de machadada, de joga pela janela. Então, é uma forma muito cruel de poder exterminar as mulheres. E a violência bate na nossa porta, porque a gente tem filhos que podem ser os agressores, a gente tem as filhas que podem ser as vítimas. Então, é muito importante que a sociedade civil, também masculina e feminina, ela também encare isso como um problema sério que está muito dentro da nossa casa. Por isso a razão de trazer homens para essa conversa também e debater isso junto, porque é só junto que a gente consegue alavancar mais. Você fala sobre ser feminista. O que é ser feminista para você hoje e como que isso se representa no seu dia a dia? Eu acho que para mim é uma coisa muito simples, que eu não gosto muito de debater a profundidade do feminismo, embora seja um movimento que aconteceu por um evento muito complicado de um incêndio dentro de uma fábrica onde mulheres morreram e as sufragistas começaram a lutar pelos seus direitos. E isso impulsionou para que nós mulheres, no andar da carruagem, a gente tivesse essa referência para poder lutar pelos nossos direitos. Então, por uma tragédia, a gente pode lutar pelos nossos direitos. Mas eu acho que é direitos iguais, a gente luta por direitos iguais. Embora a gente não tenha ainda, principalmente quando você fala em paridade salarial, não existe. A mulher pode ocupar o cargo similar ao homem, ela pode ser melhor e mais dedicada, ela vai ganhar menos que o homem. Então aí já existe um déficit assim, de respeito
pelas mulheres. Né? E há uma disparidade na política também. Você já 100%. pensou em ir para a política, Luísa? Eu acho que o que eu faço hoje, a política humanitária, já não deixa de ser uma política. O bom de fazer política humanitária, sem estar ligado a um partido político, eu tenho a liberdade de falar com todos os partidos. Então, eu vou nos 27 estados brasileiros, normalmente, eu falo com o governador, eu vou nos municípios, eu falo com o prefeito, eu falo com os vereadores. Então, eu não tenho assim, nenhum problema de rejeição por conta de posição política. A minha posição política, eu sou a favor das mulheres, eu quero que as mulheres tenham liberdade, eu quero que as mulheres tenham privilégios, e é por isso que eu luto. Então, eu acho que a luta é essa mesmo. Não se candidatar, não. Eu já fui convidada para me candidatar algumas vezes, repensei, posterguei, mas eu acho que possivelmente em algum momento eu possa querer, porque eu acho que quando você se torna parlamentar, você tem uma caneta e você pode lutar muito mais pelas mulheres de uma forma mais concreta. Eu achei muito interessante que você disse ontem na sua fala que nunca se sentiu tão bem e tão bonita quanto agora. A que se deve isso? Eu acho que quando a mulher sabe o poder que ela tem, mas não é o poder da beleza, não é o poder da conquista, é o poder real, é o poder da fala. Sabe, quando você... E principalmente eu, que eu falei ontem, eu sou uma menina que eu só estudei até 11 anos de idade. Eu não completei o ensino fundamental, eu não fiz faculdade, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu contei que eu comecei a trabalhar numa casa de família com 11 anos de idade, onde eu sofri um abuso sexual na primeira infância. Então, eu fui uma criança que foi submetida a uma precocidade, assim, muito antecipada. Então, eu tive que fazer escolhas. Eu precisava contribuir economicamente com a minha família, que é uma família bem desestruturada, pobre, sem condições nenhuma. A educação não era primordial, então a gente tinha que trabalhar para ajudar. Então, eu fui me graduando sozinha para poder me sentir uma mulher forte. E eu sempre achei... pela vida. Né? Pela vida, que também é valoroso, E eu achava que o empreendedorismo feminino é uma coisa que para mim era muito importante, eu ter o meu dinheirinho. Então, eu lembro quando eu era criança, quando eu morava num desse município de Itaporã, naquela época se comprava caco de garrafa. Então, eu pegava uma carriola e ia na casa dos vizinhos para saber se tinha alguma garrafa, algum caco de garrafa para me vender aquilo. E eu já tinha um dinheirinho, eu tinha 6 anos de idade. Com 11 eu já trabalhava na casa de família, ganhava meio salário e eu dava para minha mãe que fazia parte. Aos 16 anos eu fui emancipada para casar, mas eu trabalhei em várias lojas de rua do subúrbio de Janeiro e eu era sempre violada. Eu já era uma menina formada, eu tenho a mesma altura que eu tenho hoje, 1,76 m, muito magra, mas eu era madura. Então, é como se eu estivesse disponível para os patrões naquela época, que era o abuso que tinha, que a gente fala hoje, que é o que o movimento Me Too trouxe, né, que é o abuso moral e sexual no trabalho. E eu achava que aquilo não era normal, eu não ficava confortável, então eu mudava muito de emprego. E a minha mãe, de novo, já mudou de emprego de novo, mas o que você faz mudando de emprego? Eu não sabia dizer para ela, mas o patrão passou atrás de mim, o patrão passou a mão, o patrão quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer me levar ali. Eu não tinha esse diálogo para falar dentro de casa. Então eu mudava muito de emprego, eu arrumava um emprego rápido, mas eu perdia muito rápido também. E aí, quando eu me tornei modelo, que foi por acaso, eu comecei a trabalhar também numa empresa que era uma empresa muito conhecida no Brasil, que eu sofri a mesma coisa, e decidi botar um ponto final. Embora tenha me alavancado como modelo internacional, a primeira modelo que teve um contrato de exclusividade de uma marca, existia um investimento muito grande na minha imagem, que me alavancou demais, mas eu sofria também ali essa questão do assédio moral e sexual. E eu tinha que saber lidar com isso, porque eu tinha comprado um apartamento para minha mãe, financiado, e eu precisava desse dinheiro todos os meses para poder honrar a minha dívida. Então, muitas vezes, eu acabei cedendo a esse tipo de approach. Só que um dia eu decidi parar com isso, eu saí dessa empresa, que eu não tinha nenhum contrato assinado, e eu decidi investir numa carreira internacional, que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a gente precisa saber também até que ponto que a gente aguenta, e mudar e tentar outras conquistas é muito válido, porque a gente tem surpresas muito boas. Então, acho que eu consegui também transformar isso. E numa época que não havia informação, né, Catarina? Não havia essas informações de que a gente pode ter os nossos direitos assegurados, de que a gente pode fazer transição de carreira. Você aprendeu sozinha, né? Eu aprendi na vida. Então, eu acho que é importante contar para as mulheres isso, que a gente pode também parar, pensar, reavaliar e reconectar e recomeçar novamente. Tudo na vida pode ser recomeçado. E hoje se sentindo melhor e mais bonita. Por isso que eu me sinto mais. Então, assim, a minha autonomia emocional, minha autonomia financeira, minha autonomia de fala, o respeito que eu tenho. Eu vou participar do fórum amanhã, fui convidada para participar do fórum que está acontecendo em Lisboa. Eu tenho participado de eventos extremamente importantes no STF, no CNJ, no STJ, no Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Ou seja, eu estou num lugar que eu jamais imaginei, se eu voltar na minha trajetória e lembrar daquela menina caipira do Mato Grosso do Sul.
Era uma coisa quase impossível, mas foi possível, porque eu me dedico, eu aprendo, e eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Então, tudo junto faz com que eu me sinta muito confortável nesse lugar e muito respeitada, que é o que a gente busca, né? Sim. E voltando para essa época sua de modelo, naquela época havia muito rivalidade feminina, né? Hoje também existe, mas não sei, eu tenho uma impressão de que naquela época isso era muito forte, né? Uma contra a outra. Como você enxerga essa pauta hoje em dia e como que ela evoluiu de volta atrás? Eu acho que te atrapalhou muito. Tem um pouco de mito também nessa história, né, de que as modelos colocavam prego, molhavam o sapato. Tem um pouco de mito isso na época. A minha relação com as modelos sempre foram muito boas. Eu não tive nenhuma rejeição, embora tenha furado um bloqueio do biotipo da mulher que era modelo nos anos 70, que eram altas e loiras. Não existia a inclusão que a gente tem hoje em dia. Esse avanço de colocar na passarela mulher negra, mulher deficiente, mulher trans, homem trans, as pessoas que são reais na passarela. Isso traz para as pessoas o poder de você também ser visível. Então, acho que o que mudou, o que a gente ganhou, foi justamente esse movimento muito importante de inclusão, né? Na minha época, não. As modelos eram brancas, loiras, com 1,90 m e muito magra. Eu cheguei do interior do Mato Grosso, descendente de indígena, tomava sol o dia inteiro. Chega a Xuxa, a alemãzinha, e a gente fazia uma parceria. E o Brasil adorou a gente. Então, a gente mudou e quebrou esse paradigma de que a mulher não precisa só ser alta e magra e loira, entendeu? Então, acho que a gente fez parte dessa mudança, de uma certa forma, na década de 80. Eu fiz 50 capas da revista Manchete, sempre mostrando o corpo, era símbolo sexual. Eu tinha certeza absoluta que o corpo e muito nova também, E né, muito Luísa? nova, eu comecei com 16 anos. Então, hoje eu vejo que eu fiz um trabalho como modelo importante, as minhas participações em novelas na Globo foram 10 novelas ao todo, foram experiências maravilhosas, mas eu não me considerava atriz, porque a atriz ela precisa se dedicar. A Fernanda Montenegro não nasceu Fernanda Montenegro, mas ela tinha dentro dela algo extraordinário que a filha também tem. Então, assim, é esse legado que é importante você reconhecer e você experimenta. Não deu certo, a gente tem que passar para outra coisa. Embora eu tenha tido assim, a oportunidade dessas novelas de contracenar com a Fernanda Montenegro, com Tarcísio Meira, com pessoas assim, extraordinárias, eu decidi colocar um ponto final, me tornei empresária, tive uma carreira muito bem sucedida como empresária, uma parceria de 36 anos com a Avon, com produtos Luísa Brunet, perfumes e produtos de maquiagem, de pele. E aí depois eu fiz uma nova transição de carreira, que é o que eu faço hoje, que é que eu me sinto mais encaixada. Que incrível! Eu acho que para nós mulheres há muito uma linha tênue entre a autoestima e a pressão estética. Como que você encara isso? A sua relação com o espelho mudou com a maturidade? Como que é isso para você? Se a nossa atuação com o espelho, a nossa, né, o reflexo que a gente vê no espelho, a gente não mudar, é muito triste, porque a maturidade traz experiência, ela traz poder, ela traz muita coisa boa. Experiência é uma coisa fundamental com o passar da idade. Se a gente não aproveitar isso, uma das mulheres que eu mais admiro, que cuidava muito dessa, que era uma mulher livre, uma mulher para a época era muito acima da média, a Hebe Camargo, ela envelheceu diante das câmeras e ela foi uma mulher com mais idade, com um poder incrível. Né? Uma mulher que já falava sobre a questão, por exemplo, LGBT com uma força, e ela era criticada, né? Ela visitava as pessoas que estavam no começo da questão do AIDS no Brasil, ela ia visitar os amigos pessoais. Ela falava sobre isso. É uma entrevista linda dela no Roda Viva, onde ela se posiciona como ativista, e ninguém falava em ativismo. Então, esse tipo de mulher é uma mulher que eu valorizo e admiro. A gente tem que contribuir para que as pessoas tenham informação, para que as pessoas se sintam felizes no lugar que elas estão, seja jovem, seja meia jovem, seja jovem velha, ou seja uma mulher mais experiente. Eu não vou voltar a ser jovem, mas eu estou muito bem nesse lugar, eu me sinto bem, como eu te falei, eu me sinto bonita, porque eu me sinto bem realizada. E qual que é o segredo da sua beleza hoje? Alguma receita de skincare? Eu acho que não tem assim uma receita. Eu acho que tem dias que a gente acorda muito bem, tem dias que você se sente mais bonita, melhor, se sente mais confortável. E tem outros dias que nem tanto, mas todo mundo se sente assim. Eu não tenho nenhum privilégio, diferente de qualquer pessoa que vai estar nos assistindo aqui hoje. Todo mundo tem seu momento que se sente bem, tem dias que fala, nossa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Isso é normal, é da vida. É da vida. Sabe, essa onda, né, que vem, que vai. A gente tem que só saber administrar. E os cuidados com saúde mental, saúde física? Como que é isso para você? Tem cuidado? Acho importante? Então, uma das coisas que eu me arrependo profundamente foi de não ter feito terapia quando eu sofri violência doméstica. Eu resolvi isso da minha maneira e foi muito doloroso.
Então, eu acho assim que além da advogada e de uma boa equipe, né, de apoio, o ideal é a gente ter uma pessoa que cuide da nossa parte emocional, porque a gente não sabe lidar com tudo. Então, assim, eu acabei ficando bastante doente pós-violência, além da revitimização que eu sofri, de todo o approach do meu ex-companheiro, eu também passei por um momento psicológico muito, muito pesado para me resolver, e eu fiquei muito doente. Eu trato até hoje de algumas doenças que foram consequências do não tratamento da parte emocional e psicológica. Uhum. O mundo padece de doenças mentais, de doenças de várias vertentes, mas a gente tem que entender que, às vezes, uma palavra, uma ajuda, um carinho, um afeto também pode resolver momentaneamente, mas é bom. Uhum. E dizer para as pessoas que se tratem, porque a gente vive num mundo que não está fácil para ninguém. A gente vive atualmente onde as guerras afetam a gente mora no Brasil, afeta a gente também emocionalmente, a gente recebe muita informação através das redes sociais, que nos deixa também fragilizado, porque a gente não pode fazer muita coisa, mas isso gruda na gente, essas mensagens elas grudam na gente. E tem o outro lado também da diversão, da beleza dos animais, que a gente vê que hoje são protegidos, a gente vê que a pauta da criança, da questão da violência sexual é uma pauta importante que está sendo colocada hoje. Eu tive recentemente agora com o CNJ na Ilha de Marajó, até contei um pouquinho ontem sobre isso. Como eu fui uma criança que sofreu violência, eu acho muito importante que esse assunto seja um assunto tratado com muita responsabilidade. Então, isso também me ocupa bastante. Você disse sobre essa coisa da maturidade. Como que foi para você lidar com a menopausa? E se você acredita que o prazer feminino ainda é um tabu? Lidar com a menopausa foi uma coisa normal, porque toda mulher vai passar pela menopausa, né? Isso não quer dizer que a mulher envelheceu porque ela está na menopausa. Isso não quer dizer que a mulher deixou de ter sex appeal. O maior exemplo é minha mãe, que tem 84 anos agora. Ela namora. Então, assim, uma mulher que sofreu violência a vida inteira, mas que ela se reconectou com ela mesma. Então, é muito importante que nós, mulheres, nos reconectemos com nós mesmas para entender que a menopausa é um momento difícil, que muitas vezes precisa de um apoio. Infelizmente, eu tive um problema de saúde que eu precisei fazer uma esterectomia total com 49 anos. Então, eu fiz uma cirurgia em que eu realmente tirei meu aparelho feminino e eu tenho que fazer uma reposição hormonal mais cuidadosa. E isso me deu também uma nova qualidade de vida. Mas é um tratamento que precisa ser bem específico e você precisa fazer exames específicos também para saber se você pode se adequar a esse tratamento. Então, eu me sinto muito confortável, não tem nenhum problema com libido, embora não esteja namorando. Mas a gente pode ser feliz sozinha também, né? Quebrando os paradigmas. Tá faltando homem no mercado, Luísa? Eu acho que as relações elas são muito frágeis, né? Não é que falta homem, é que a gente busca algo extraordinário. Quando você passa por algum tipo de violência, a mulher ela fica mais criteriosa. E eu acredito muito em relacionamento duradouro. Eu acho que sexo casual não é uma coisa que eu experimentei. Me relacionar com alguém que eu possa discutir sobre outras questões que não seja só o sexo, que seja uma pessoa parceira, que a gente tenha uma boa relação e que seja um sexo ótimo. Então, antecede o sexo uma série de outras coisas. Esse é o tipo de homem que te interessa mais. Que me interessa. E existe esse homem, exatamente. Existe, você acredita? Acredito que existe. Assim como a gente busca homens incríveis, tem homens incríveis que buscam mulheres incríveis também. Sim. A gente está terminando agora o mês do orgulho LGBTQIA, e você até mencionou, né, sobre esse ativismo que a Hebe tinha também, falava. Você já teve alguma experiência em alguma dessas letras? Então, eu acho que a gente agora tem essa possibilidade de falar sobre isso claramente, sobre a questão LGBT. Eu vi que no Brasil teve agora, mudou um pouco a bandeira, porque incluiu mulher trans também, porque a mulher trans ela não é visibilizada, o homem trans também. E no Brasil, a mulher trans ela é o país que mais mata a mulher trans. Por quê? Eu fico perguntando por quê. Por que a opção sexual de uma pessoa diz respeito a outra que não entende que isso é um direito dela? Então, assim, é uma questão que eu falo sempre da questão do respeito, da questão dos direitos que eles têm, das escolhas dele, mas é muito importante que as famílias também tenham esse letramento, saiba que se ela tem um filho gay, ela vai ter um melhor filho do mundo. Se ela tiver uma filha lésbica ou sapatão, isso não vai importar e não ferir ninguém. A gente tem que tratar com respeito, carinho e acolhimento. Eu lembro quando os meus filhos, os dois, eu tenho um filho de 26 e aí a Yasmin de 37. E eu sempre falava, sua opção sexual a partir de agora, que é 12 anos de idade, o que você escolher, você vai ser abraçado com amor, carinho e respeito. E é assim que a gente precisa fazer, porque senão a gente abandona os nossos filhos. Sim. E você já se identificou com alguma outra sigla? Olha, eu sou uma pessoa livre, entendeu? Eu não tenho nenhum preconceito. Eu não teria nenhum preconceito em casar com um homem gay ou ter um relacionamento com uma mulher. Isso não é uma coisa que
vai mudar a minha vida. Eu respeito as pessoas como elas são e a gente precisa respeitar os direitos também. Então, assim, não tem nenhum problema se eu tivesse essa escolha. Luiz, hoje você mora no Rio, não é isso? Moro. Alguma possibilidade, alguma vontade de morar fora? Portugal está Eu sempre experimentando. viajei para fora do Brasil desde que eu tinha 16 anos de idade. Então, eu conheço muitos países, mas eu amo o Brasil. O Brasil é um país que me abraçou. A Yasmin já morou fora do Brasil há bastante tempo, nos Estados Unidos, voltou a morar agora no Brasil também, ela gosta. O meu amor pelo Brasil é o respeito que eu tive, que eu falei, que eu considero a minha trajetória e pelo acolhimento que eu tive dos brasileiros. Então, eu devo ao Brasil. Então, eu quero ficar no Brasil, quero lutar pelo Brasil, para que ele seja um país livre de preconceito, para que ele seja um país que respeite as suas mulheres, que são mais de 60%. E que a gente possa empreender, que a gente possa amar livremente, que a gente possa ser respeitada, que a gente não possa ser CEO de empresas, que a gente possa estar no parlamento falando e sendo respeitado, não sendo calado. Uhum. Se você pudesse dizer uma frase para a Luísa de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, o que você Eu diria para ela assim, nossa, eu não sabia que você ia ser tão potente assim. Eu estou muito orgulhosa de você. Eu tenho orgulho da Luísa menina, da Luísa adolescente e da Luísa de hoje. Parabéns. Eu acho que o Brasil todo também tem muito orgulho de você. Muito obrigada pela entrevista.